Boa noite. Então, acho que uma das lives mais aguardadas, né, do ano, da vida de alguns. Então, vou esperar o Dr. Ricardo pedir para entrar. Se você gostou do assunto da live, se você estava esperando o assunto da live, mande esse aviãozinho aqui que tem do lado para todas as pessoas que você conhece que fazem low carb, que tem problemas de colesterol aumentado com a estratégia nutricional de baixo carboidrato. Deixa eu aceitar aqui o doutor. Inédito, talvez, aqui, né, Ricardo? Boa noite. Eu já aceitei, vamos ver. Olá, Olá! deixa eu me arrumar aqui, peraí. Que bom te ver, Ricardo. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tá dando para me ouvir direitinho aí, Gabi? Tá sim, tá tudo certo. A gente tá mais perto hoje, né? Eu tô Ah, em é, São você tá em São Paulo, né? Sim, eu vim para o congresso, na verdade, o congresso que é brasileiro e internacional, porque tem muita gente de tudo que é lugar do planeta, eu nem imaginava isso, enfim, que é o Congresso de Ortomolecular, que é um congresso, na verdade, de medicina, como eu digo, eu acho que todos os médicos deveriam estar nesse congresso, porque o que a gente aprende de bioquímica, de fisiologia, rever conceitos que a gente, às vezes, não aprende da forma que tem que aprender e muitas vezes esquece, então, no decorrer do tempo, né? Uhum. Então, mas, Ricardo, apesar de ser um congresso de pessoas bem atualizadas, enfim, com a prática médica, hoje falaram mal da gordura saturada. Então, Ô, a gente louco. muito que remar ainda, né, em todo esse contexto. As pessoas, eu acho que têm uma dificuldade assim de entender o papel da gordura e principalmente a relação da gordura com a saúde e com a doença, né? Que isso também é uma coisa que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Bom, então para quem está chegando agora, hoje a gente vai fazer uma live muito especial. Eu convidei uma pessoa muito especial, que é o Dr. Ricardo Ferreira. O Dr. Ricardo Ferreira vai se apresentar, mas a gente faz parte então, dos rebeldes da Rebelião Saudável. Conta para o pessoal, Ricardo, quem não te conhece, como é que o Ricardo caiu nesse mundo da low carb sendo um médico tradicional, um cardiologista? É bem isso aí mesmo, né? Na verdade, eu tive uma formação bem tradicional, né? Então, eu sou, bom, para quem não me conhece aí, às vezes seus seguidores que estão me conhecendo agora, eu sou médico cardiologista, né? Então, eu fiz minha residência tanto de clínica, cardiologia clínica, aqui na Unesp, né, em Botucatu, né, que fica no interior de São Paulo. Então, eu fiz minha residência aqui de cardiologia clínica, isso já faz um tempinho já, né? Na verdade, eu me formei em 2002, né? Então, esse ano eu vou completar 20 anos de formado. Apesar de eu não parecer muito velho, mas eu já tenho 20 anos de formado. E aí eu fiz, depois da cardiologia clínica, eu fiz a residência de ecocardiografia, que é uma subespecialidade, né, da cardiologia, em imagem, e depois eu fui convidado para ficar na instituição como professor assistente, né, aqui na Unesp, na Faculdade de Medicina. E eu estou até hoje, né, e aqui eu acabei defendendo meu mestrado, doutorado, né, tudo nessa parte, né, de associada à fisiopatologia em clínica médica, e fiquei aqui como contratado, né? E aí, no meio do caminho, virei um rebelde, né? Como você falou. Então, mais ou menos uns 5 anos atrás, lá por volta de 2017, eu comecei a praticar, né? Na verdade, comecei a praticar a dieta de baixo carboidrato em mim mesmo, né? Eu sempre brinco que eu fui meu primeiro paciente, né? Então, conversando com um colega que ele é triatleta, né? Ele começou também a entrar nessa onda de dieta de baixo carboidrato e ele conversava comigo, ele também é médico, e aí ele conversava comigo a respeito desse assunto, esse tema, e aí começou a me questionar as coisas de colesterol e tal, né? Porque eu cardiologista, e eu falei, bom, então eu vou precisar dar uma olhada nisso daí, né? Porque até então
eu não tinha contato nenhum com dietas de baixo carboidrato, até porque na formação, na residência de cardiologia, o que a gente aprende é o contrário, né? A gente aprende aquilo da demonização da gordura saturada, dieta low fat, e foi com essa formação que eu saí, que eu acabei a residência. E era isso que eu utilizava até então nos meus pacientes no consultório. E aí eu comecei a estudar isso daí e acabei que eu me apaixonei, né? E aí comecei estudando isso daí, eu falei, bom, eu não tem como, eu vou praticar isso em mim mesmo, né? Eu vou ser meu primeiro paciente. E nessa época, o engraçado é que assim, eu estava com a pressão alta, eu falo que eu nunca fui obeso, né? Mas eu estava um pouquinho a circunferência abdominal bem maior do que é hoje, né? Eu tinha quase 15 quilos a mais do que eu tenho hoje. E eu estava com a pressão alta, estava com o perfil lipídico alterado, então assim, não estava saudável mais, né? E aí eu comecei a fazer a low carb e o resultado foi isso daí, né? Assim, melhorou tudo, né? Todos os meus exames laboratoriais melhoraram, a minha pressão voltou ao normal, né? Minha pressão hoje é 11/7 e assim, não tomo nada, né, de medicação. Então, assim, hoje, eu falo que hoje eu me sinto melhor do que quando eu comecei, apesar de a minha idade ter aumentado, ponto de vista assim de saúde, eu me sinto bem melhor hoje do que quando eu comecei quando eu resolvi mudar minha alimentação, né? Então e é o caminho sem volta, né? Pois então, esse caminho sem volta, Ricardo, só quem experimenta é que sabe, na verdade, porque eu acredito que dentro até da própria Unesp, né? A Unesp em Botucatu é uma universidade muito renomada, muito reconhecida, mas nos teus pares talvez tu tenha um pouco de dificuldade, né? Sim, sem dúvida. Por abordar um tema tão frequente na tua prática de uma forma talvez oposta, como tu bem mesmo disseste, né? Porque acho que essa questão da gente falar um pouquinho sobre essa história, né, de que a gordura sempre fez mal e que é a coisa que talvez a gente mais fale dentro da estratégia nutricional de baixo carboidrato, é que a gente deve fazer o uso das boas gorduras de uma forma sem limitações muito grandes, né? Que a gente não fica restringindo o paciente em relação à questão da gordura e principalmente em relação especificamente a um tipo de gordura, porque na verdade o que eles dizem? Que a gordura saturada é a que realmente faz mal e que a gente poderia teoricamente comer esses óleos vegetais, essas gorduras que são consideradas insaturadas, poliinsaturadas, de uma forma tranquila, de uma forma livre, né? Que é o que a maioria da cardiologia acaba falando. E a gente, através da low carb, traz, então, remete a essa restrição histórica de que talvez não seja bem assim. Então, assim, para quem não conhece um pouco dessa história, eu vou falar um pouquinho mais da história, eu vou deixar o Ricardo falar mais da parte da cardiologia, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da gordura, que eu acho muito importante, e da estratégia nutricional que a gente, vamos dizer assim, que a gente segue, que a gente aborda com os pacientes, né? Então, para quem não conhece essa história, é uma história muito dentro da low carb, muito conhecida, mas a gente teve, então, depois de alguns trabalhos que não foram trabalhos muito bons, muito bem conduzidos, né? Uma diretriz lá em 1970 pelo professor, que era doutor e professor Ansel Keys, que fazia parte da Sociedade Americana também de Cardiologia, né? Que ele achou, por alguns estudos que eram observacionais, que quando a gente tinha uma ingesta maior, e foram os primeiros estudos foram em ratos até, né, Ricardo? Que eles conseguiram Coelhos, né? que quando Coelho, eles rato. isso, quando eles ofereciam uma quantidade alta de gordura, e principalmente de gordura saturada também, que esses ratos apresentavam, então, no interior dos seus vasos, no interior das suas artérias, uma quantidade maior de gordura. E aí eles pegaram os ratos e os coelhos, que são herbívoros, na verdade, né, que não tem não tem essa nossa predileção por outros tipos de alimento, e colocaram já para os humanos. Então, sobrepuseram todos esses dados para os humanos e acabaram fazendo algumas diretrizes baseadas não só em trabalhos que não poderiam ser sobrepostos para os humanos, mas também
observações que não eram, na verdade, nada, vamos dizer assim, nada científicas para o olhar da época e nem para o nosso olhar de hoje. Mas, a partir daí, então, se lançou uma diretriz nutricional que orientava, então, que a gordura saturada fosse retirada das dietas para que a gente tentasse reduzir não só o LDL, que é hoje considerado o mal, a coisa mais Vilão, demoníaca né? da cardiologia, mas também para reduzir o risco cardiovascular, porque o LDL sempre foi associado ao aumento do risco cardiovascular. Então, quando a gente fala de colesterol, a gente tem que sempre lembrar que assim, o colesterol ele não é só o LDL, não é só o VLDL, não é só o HDL. O colesterol, a gente tem que separar bem esses tipos de colesterol, porque isso também influencia na análise de quando a gente vai fazer a análise laboratorial desse tipo de exame. E a gente não pode esquecer também dos triglicerídeos também, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, ficam obcecadas por níveis de colesterol. E hoje, dentro das diretrizes, até para a própria síndrome metabólica, a relação dos triglicerídeos com o HDL talvez seja muito mais interessante de ser observada, e ela sim tem relação com o risco cardiovascular, do que propriamente o nível de LDL, que é algo que muitas vezes as pessoas ficam fixadas naquele nível e que Sim. muitas vezes não significa realmente, né, o nível de risco que esse paciente tem em relação à sua doença e à sua parte cardiovascular. É isso aí, Ricardo. Não, você falou tudo. Na verdade, a gente ficou preso nessa questão do LDL, né? E de fato, como você falou, né? Lá atrás, nos estudos, eles justificaram dessa forma, né? Não, a gordura saturada aumenta o colesterol causa doença cardiovascular. Então é simples, vamos tirar a gordura saturada da alimentação e está resolvido o problema. E, na verdade, a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? Então, e quando a gente para olhar essa questão do aumento do colesterol pelo consumo de gordura saturada, isso é uma simplificação que está errada também, né? Quer dizer, você achar que a variação dos níveis de colesterol no sangue são determinadas pelo seu consumo de gordura saturada, puxa, é muito mais que isso, né? É uma coisa muito mais complexa. Tem vários fatores que interferem nos níveis do nosso colesterol no sangue, né? A gordura saturada é um deles, até né? Mas mesmo dentro da gordura saturada, a gente tem várias nuances aí, né? Então, por exemplo, gordura saturada, tem vários tipos de gordura saturada, né? Então, a gente tem gordura saturada de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa. Então, tem gorduras saturadas que nem aumentam o colesterol. Por exemplo, o chocolate, né? O cacau. O cacau tem a gordura saturada, que é ácido esteárico. Já tem vários trabalhos mostrando que ele simplesmente não altera os níveis de colesterol, apesar de ser um ácido graxo saturado. Então, assim, não é toda a gordura saturada que aumenta o colesterol, também tem isso, né? Tem algumas que interferem mais, né? Então, o ácido o palmítico, né, que é o da carne, que o pessoal tanto fica vilanizando, é um dos ácidos graxos saturados que tem, de cadeia longa, que tem, pode aumentar os níveis de colesterol. Mas em todo mundo, não, né? Aí que está a delicadeza do negócio, né? Depende da forma como você metaboliza também, né? Tem gente que consome mais gordura saturada e o colesterol se altera muito pouco, né? Então, a própria genética também interfere nisso, né? Então, tem até variações genéticas. Por exemplo, tem um alelo lá que chama ApoE4, né? Uma coisa bem específica, né? Mas as pessoas que têm esse alelo aí, elas metabolizam mal ácidos graxos de cadeia longa. Aí você dá, essas pessoas, quando comem mais, na alimentação o colesterol sobe mais. Então, mas é uma coisa individual, né? Você só vai descobrir testando, né? Então, depende. Ácido graxo saturado, falar gordura saturada aumenta o colesterol, é uma simplificação que não cabe, né? Eu acho que a gente sabe hoje que várias outras coisas interferem nos níveis de colesterol, né? Inclusive doenças, né? Você que trabalha bastante com doença inflamatória, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, câncer, né? Tem alguns tipos de câncer, a leucemia. Vou dar um exemplo. Leucemia aguda, as células tumorais da leucemia, elas têm uma afinidade pelo LDL.
Então, o paciente, quando está com leucemia aguda, o LDL cai. Não tem nada a ver com a dieta, não tem nada a ver com gordura saturada. É um mecanismo da doença, né? Então, algumas doenças inflamatórias também você tem variação de colesterol. Então, o colesterol participa de uma série de coisas no nosso corpo. Então, Ele você... é substrato, né? Isso que as É, pessoas não entendem, né? O colesterol, na verdade, ele é um substrato para várias funções do nosso corpo. Então, ele não é algo que está ali inerte, ele é um biomarcador, ele consegue sim, nos mostrar, na verdade, uma gama de informações que vão muito além, talvez, dessa relação só com o risco cardiovascular, que, na verdade, no fringir dos ovos, talvez seja, hoje a gente está descobrindo isso, né? Talvez seja uma das coisas menores dele, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a gente já sabe que nível de colesterol não está relacionado só com doença cardiovascular. A gente tem que entender que, para a gente aumentar o risco cardiovascular, a gente tem que ter uma série de fatores. E essa série de fatores, isso não estou dizendo eu. O estudo de Framingham já falou isso. Então, o que a gente sim. está, na verdade, é algo que a gente está reunindo, talvez, uma gama maior de informações dentro de algo que já foi sedimentado há bastante tempo. Porque o Ricardo, desde lá da formação dele, quando ele começou na faculdade, ele já falava do estudo de Framingham, a gente calculava lá, lembra, né, Ricardo? A gente chegava, o paciente É. chegava, calculava o score de Framingham e a gente dizia, ó, o risco dele é tal, porque o colesterol tá tal, não sei o que, não sei. Mas não era só o colesterol. Os níveis de hipertensão são importantes. Hoje a gente já sabe que a inflamação talvez seja um dos mecanismos mais importantes dentro do risco cardiovascular, e não só a Sem inflamação dúvida. de uma doença que provoca inflamação, mas a inflamação crônica de baixo grau, que hoje a gente já sabe que a quantidade de citocinas inflamatórias que se mantém, as interleucinas, todos os marcadores inflamatórios são alterados na inflamação crônica de baixo grau, e isso faz com que o corpo reaja constantemente a isso. E talvez ele vá fazer o que ele consegue fazer com aquela informação, o colesterol vai entrar nesse meio, nesse bolo, não sei se entrando e sendo oxidado ou sendo oxidado antes, enfim, mas tudo isso contribui, então, para o aumento do risco cardiovascular, e o colesterol talvez seja um bode expiatório de outras coisas que estejam acontecendo no corpo e que muitas vezes o paciente ignora, porque muitas vezes o médico não aborda, ou muitas vezes o paciente nem sabe que tem, né? Porque inflamação crônica de baixo grau está relacionada não só com obesidade, mas com problemas hepáticos, mas com problemas de outras ordens, enfim, o paciente pode estar com inflamação dentária e isso pode provocar uma inflamação crônica de baixo grau, porque o paciente está com uma inflamação que está liberando o tempo todo citocina inflamatória. E o paciente nem sabe que isso está acontecendo. E isso pode interferir, sim. Né, Ricardo? A gente já sabe que existem relatos de pacientes, por exemplo, que têm doenças gengivais, doenças periodontais, e isso aumenta o risco cardiovascular. Estou mentindo, Ricardo? Não, verdade, exatamente. Então, assim, hoje a gente já sabe, hoje a gente estava falando muito no congresso disso, para os cardiologistas fazerem, talvez, um estudo até da própria microbiota oral, e isso pode influenciar no tratamento e no prognóstico de algumas doenças que o paciente pode vir a ter em função dessas bactérias que a gente acaba tendo. Então, mandar o paciente, talvez, procurar um bom dentista, fazer limpezas frequentes, isso também faz parte da saúde e também faz parte de uma boa saúde cardiovascular. Além da inflamação, além da questão da obesidade, além da questão da hipertensão, existem os fatores genéticos da própria hipercolesterolemia familiar, que o Ricardo estava comentando, né? Porque isso também tem que ser avaliado quando o paciente chega com níveis de colesterol alto. Porque uma coisa é a gente ter um colesterol alto comendo uma dieta extremamente com alimentos processados, industrializados, enfim, ter níveis de triglicerídeo um pouco mais altos, ter um LDL alto, ter um HDL baixo, e isso é um perfil. Uma outra coisa é tu ter um LDL alto, mas tu ter um HDL bom, tu ter um triglicerídeo baixo, tu ter um estilo de vida que te leve a não ter quadros inflamatórios, ter níveis de pressão adequados, ter um índice de massa corpórea ou um percentual de gordura, enfim, como vocês acharem melhor, também adequado.
o paciente dormir bem, o paciente praticar atividade física. É diferente ou não é, Ricardo? Não, exatamente isso. É o contexto. É o que eu sempre falo nos meus posts, né? Quando a gente fala em colesterol, o mais importante, na verdade, é o contexto. Qual contexto? O contexto de saúde geral, né? Que é essa visão mais integrativa que você falou, aí vê tudo, né? Desde a saúde bucal, ver o paciente como um todo, né? Então, o contexto de saúde dele geral vai determinar o que o corpo dele vai fazer com aquele colesterol, né? Então, é por isso que o contexto é tão importante. Então, e você estava falando aonde a pessoa consome a gordura saturada, que é justamente aquela questão da matriz alimentar, né? Então, você simplesmente falar, não, a gordura saturada faz mal, você também é aquele nutricionismo, né? Você fala, mas gordura saturada aonde? Né? Gordura saturada em sinal, hein? Não. Pois é, Voltou? eu voltei. Voltou? Desculpa. Né? Então, assim, eu estava falando da questão da matriz, né? Matriz alimentar, quer dizer, não você tem que ver aonde a gordura saturada está, né? Que é justamente isso que você falou. Você falou, tem que ver a alimentação como um todo, né? Então, é diferente de uma pessoa que consome gordura saturada na Nutella, né? Aquele chocolate industrializado, ele tem açúcar e óleo de palma. Óleo de palma é rico em ácidos graxos saturados, de cadeia longa, cadeia média. Então, o óleo de palma é um ácido graxo saturado, mas você está comendo ele dentro de um produto industrializado. Quer dizer, isso vai te fazer bem? É claro que não. É óbvio que não. Né? Agora, você vai comer a gordura saturada em laticínios integrais, né? Minimamente processados. A gente tem um monte de estudos já, de meta-análise, pelo menos as mais recentes, mostrando que o consumo de laticínios integrais não aumenta o risco cardiovascular. Bom, e laticínios integrais, sabidamente, têm gordura saturada. Então, por que os estudos mostram que não aumenta o risco cardiovascular? Né? Se tem gordura saturada? Porque é a matriz alimentar. Né? Então, tudo isso importa. Né? Importa aonde você está consumindo gordura saturada. E hoje, quando a gente pega os estudos, né, para avaliar aonde as pessoas têm consumido gordura saturada, pelo menos nos estudos dos Estados Unidos, elas têm consumido gordura saturada em doces, sorvetes, salgadinhos. Quer Em dizer, qualquer alimento, na verdade, que a gente tenha esse processamento aliado, né? Porque, como é, eu digo, a gente come uma banana, né? O que tem numa banana? Banana, né? exato. Agora, a gente come, por exemplo, um cookies. O que tem num cookies? Um monte de ingredientes. Né? O que tem numa Nutella? É, Eu não sei. Agora eu vou comer uma abóbora. O que tem na abóbora? é, Abóbora. Não tem exato. segredo, não tem mistério. Então, essa questão que a gente tem de falar dos processados, dos ultraprocessados, dos alimentos industrializados, enfim, tem uma questão muito importante que é o que está naquele produto alimentício. Você sabe realmente o que está? Óleo de palma tem tudo. Se você for olhar, as coisas são diet, light, low carb, tudo tem óleo de palma. É, Tudo. Se for olhar, tudo que é crocante, tudo que é gostoso, tudo que. E é uma gordura que não é só gordura, é uma gordura trans. A gordura trans dá essa crocância, dá essa conservação do crocante, do gostoso, do palatável. As pessoas querem que sim. você coma um alimento e que esse alimento você coma de novo, e você coma de novo. Não existe almoço grátis. Como eu digo, a pessoa vai no Burger King e ganha um litrão de refrigerante, e aí você pode servir à vontade lá. E as pessoas, nossa, como o Burger King é legal, eles são maravilhosos, olha só, eles estão oferecendo refri grátis. Tal do refil, né? Puxa vida, né? E aí as pessoas não entendem que não existe almoço grátis. Não É, existe. O mundo não gira dessa forma. Quando você come quando você toma aquele refrigerante que está cheio de xarope de milho, você faz um pico de insulina
e além disso ele tem a capacidade de fazer com que a gente consuma mais e queira consumir mais outro hambúrguer, mais outra batata, mais outro sorvete, enfim, que tenha no Burger King. Porque isso é viciante e, além de viciante, ele no nosso sistema, ele formula dessa forma. Ele faz um pico e ele vai fazer o vale, ele vai te dar mais fome. Então, você vai acabar comendo mais. Então, as pessoas têm que entender que, quando a gente fala dessa questão da low carb, do produto não processado, do produto não industrializado, que a gente fala para comer comida de verdade, que a gente orienta sobre isso, primeira coisa é a gente está lhe afastando do que talvez faça mais mal, né? Então a gente está diminuindo seus riscos para que você venha a ter o contexto geral, como o Ricardo bem disse. E além disso, a gente está fazendo com que a gente consiga fazer uma, vamos dizer assim, uma melhora da saúde globalmente, que é isso que o Ricardo está dizendo. Porque não é só a questão alimentar, são outras coisas que giram em torno da questão alimentar e que contribuem muito para a doença cardiovascular. Como bem o Ricardo disse, a questão da pressão, a questão da inflamação, a questão da obesidade, a questão dos níveis de lipoproteína, porque às vezes a gente vai acabar medindo os níveis de lipo A e lipo B, e isso também pode influenciar, né, Ricardo? Mas uma coisa que eu acho que a gente poderia falar, e talvez foi o que gerou a nossa live, foi então esse novo artigo do Feldman, né? Que a gente estava conversando e que a gente postou, né? Que é essa teoria nova, então, da geração de energia, né? De como isso funciona quando a gente faz uma estratégia nutricional de baixo carboidrato. Talvez por que aumente esses níveis de colesterol e por que existem esses hiperrespondedores, vamos dizer assim, por que alguns são, como o Ricardo falou, existem alguns fatores que são relacionados com a metabolização, né? E eu concordo plenamente com ele. Acho que nem todo mundo é para fazer dieta carnívora, acho que nem todo mundo é para fazer dieta cetogênica, acho que nem todo mundo é para fazer dieta low carb, acho que nem todo mundo é para fazer dieta paleo, mas acho que todo mundo é para comer comida de verdade. Essa é a minha opinião. Então, assim, porque eu vejo muito isso no consultório. As pessoas chegam, eu tô na carnívora, e aí tu pede os exames, tá um horror. Porque só come músculo. Carnívoro não é assim. As pessoas têm que entender que em épocas, quem se alimentava só de carne, tinha épocas que eles iam atrás da tireoide, porque eles sentiam falta, a necessidade de que a tireoide precisava, porque tudo no nosso corpo é muito sábio, ele vai atrás do que ele precisa. Quando você come, porque você está compulsivo, porque eu comi um hambúrguer, não deu, comi 2 hambúrguer, não deu. O seu corpo está dizendo, eu quero agora zinco, e eu não encontrei zinco ainda. Eu quero agora iodo, e eu não encontrei esse iodo. É isso mesmo. Eu quero agora vitamina D, e eu não estou encontrando. Então você vai comendo, porque o seu corpo é muito sábio. Ele vai procurar o que ele quer. E dentro da estratégia carnívora é a mesma coisa. O tal dos targets, né? Os targets, né? Que seu corpo precisa, né? Exatamente isso. Então, essa questão é muito importante, porque quando a gente faz uma estratégia nutricional, primeiro, a gente tem que saber fazer. Não dá para fazer sozinho da cabeça da gente. Porque tem muitas coisas envolvidas. A segunda coisa, você precisa saber se você consegue absorver aquilo que você está comendo. Porque se você não, como bem o doutor Ricardo falou, se você não metaboliza bem uma gordura saturada, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está com diarreia, está com uma desbiose, está com alguma restrição em relação a micronutriente, porque está dificultando a absorção de outras coisas. Então, assim, você precisa saber se a estratégia nutricional qual você está se propondo, ela é boa realmente para você. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Segundo ponto, a gente está na low carb, tá tudo certo, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tô com diabetes, e a low carb hoje, sabidamente, o Ricardo sabe melhor do que eu, ela é uma estratégia que reverte o diabetes. Então, não é algo que a gente está falando da cabeça da gente, é uma estratégia que realmente reverte o diabetes. Então, a gente vai fazer low carb. Ok. Aumentou o colesterol. Vou parar. O problema todo é o colesterol. Não, mas
PCR melhorou, o paciente está com a homocisteína melhor, o paciente está com a glicemia de jejum controlada, a insulina está ótima, a curva insulinêmica melhorou horrores, a tireoide está funcionando melhor, os hormônios estão se adequando. Ah, mas o colesterol aumentou. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou parar tudo. Porque tá um horror. Agora o meu LDL foi para 250, 300 e eu não tenho mais o que fazer, tô apavorado, vou parar. É isso aí que o trabalho do Feldman falou, Ricardo. O que a gente tem, então, em relação a essa teoria da energia? Então assim, esse estudo que foi publicado agora em maio é justamente para tentar explicar esse fenômeno. Então, veja, aí o primeiro ponto, que acho que a maioria das pessoas que quis assistir essa live são pessoas que fazem low carb, o colesterol subiu e estão agora desesperadas, né? Então, a gente vai entrar nesse ponto agora. Então, veja, a gente tem que... ninguém sabe direito o porquê que acontece isso com algumas pessoas. Então, primeiro ponto, acontece com todo mundo? Não, tá? Não, eu faço low carb há 5 anos, falei no começo da live. Meu colesterol está explodindo? Não. Né? Faz 5 anos que eu faço, né? Então, eu como mais gordura saturada? Como. Né? Meu colesterol está explodindo? Não. Né? Meu triglicérides está baixo, meu HDL melhorou. Meu LDL é um pouco maior do que era antes? É, mas ele não explodiu, né? Ele só subiu um pouco. Então, primeiro ponto, não acontece com todo mundo. Essa é a primeira coisa. Aí, algumas pessoas podem ter uma elevação exagerada do colesterol. E esse não existe um nome para isso ainda na científico, mas esse grupo de autores, que é liderado por até... É curioso que o Dave Feldman não é médico, né? Sim, A história... ele é engenheiro, né? Exatamente. A história dele é muito curiosa, só para o pessoal saber. Esse artigo que foi publicado agora, que a gente vai comentar, ele destrincha ali uma hipótese para essa subida do colesterol, essa subida exagerada do colesterol em pessoas que fazem dieta de baixo carboidrato, que chama uma teoria que chama Lipid Energy Model. Tá? É o modelo da energia ligada aí à variação dos lipídios. Bom, o primeiro que começou a desenvolver essa teoria aí é esse autor que chama Dave Feldman. E ele não é médico, ele é um engenheiro, né? E o que aconteceu? Ele lá em 2015, acho, ele estava com dislipidemia, triglicérides nas alturas, e ele começou a fazer dieta de baixo carboidrato. Acho que ele começou a fazer cetogênica. E aí o triglicérides dele, ele resolveu o problema. Acho que ele tinha triglicérides de 500 e ficou normal o triglicérides. Só que aí depois de um tempo o colesterol dele começou a subir. Né? Ele tem, lá no blog dele, ele tem tudo descrito lá, mas ele tinha, por exemplo, o LDL de 100 foi para 350. Então, assim, subiu mesmo, né? E aí ele falou assim, bom, o que será que aconteceu? Né? Ele, com essa mente de pesquisador, ele quis entender, né? Ele se conformou, falou assim, vou no médico e, não, eu quero entender por que aconteceu isso. E ele começou a estudar o metabolismo por conta própria, ele mesmo. Ixi, a Gabi acho que caiu de novo. Deixa eu ver Deu se uma ela volta. travadinha. Opa, voltou? Voltou. Para mim, Travou funcionou aí, Gabi. agora. É, porque o meu antes tinha ficado, eu tentei, mas agora tá certo. Não. E aí ele começou a fazer experimentos dele mesmo, né? Ele mudava a alimentação e ficava colhendo perfil lipídico. E aí ele via que determinadas mudanças que ele fazia na alimentação e que nada tinha a ver com a porcentagem de gordura saturada, faziam o LDL dele despencar, né? Então ele começou a perceber que aquilo não tinha a ver com a gordura saturada. Ele falou, opa, peraí, tem alguma outra coisa aqui que está fazendo o meu LDL subir e abaixar, e não é a quantidade de gordura saturada que eu como. Então aí ele foi tentar entender aquilo, e aí ele desenvolveu essa hipótese. Aí depois, claro, esse paper aí que a gente está falando, ele é assinado também por médicos, né, colegas que daí, aí sim, se juntaram a ele para dar o suporte, e também médicos renomados, como o Dr. David Ludwig, né, e assinam esse paper aí também. E aí eles foram tentar, ficaram estudando aí anos até conseguir publicar isso. Então, como funciona? Como é que é? O que faz, nesse caso aí, pela hipótese dele, o que faz o colesterol subir? Veja, então quando a gente começa uma dieta de baixo carboidrato, a gente restringe bastante a quantidade de carboidrato que a gente ingere, o nosso corpo ele vai passar
a utilizar a gordura como fonte de combustível. Tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Nós todos temos essa capacidade de fazer isso. Né? Nosso corpo ele pode usar aí, preferencialmente carboidrato e gordura, e se falta carboidrato, ele passa para gordura. Né? O total flex, né? Que nosso corpo ele tem esses mecanismos. Então, quando a gente restringe o carboidrato da alimentação, a primeira coisa que vai acontecer é diminuir as reservas de glicogênio. Né? Você vai ir diminuindo as reservas de glicogênio, inclusive do glicogênio hepático. E aí, quando caem essas reservas de glicogênio, você começa a diminuir, ter a resposta hormonal. Aí você começa a diminuir a insulina e começa a diminuir a leptina, que são dois hormônios aí, para quem não é médico, são dois hormônios que o nosso corpo utiliza para controlar aí, parte do mecanismo da oxidação das gorduras, etc. Bom, aí você cria esse ambiente hormonal para quê? Por que diminui a insulina e a leptina? Para o seu corpo conseguir acessar a gordura no seu tecido adiposo. Então, com a insulina baixa e a leptina baixa, você vai ativar um hormôniozinho lá que chama HSL, né? Hormônio lipase sensível. Né? Então, esse hormônio lipase sensível, ele vai fazer lipólise do seu tecido adiposo, da sua gordura, né? Do seu corpo. Para quê? Porque agora, como eu disse, você não tem carboidrato, seu corpo vai usar mais gordura. Então, essa gordura precisa estar disponível para ele usar como combustível. Então, você vai aumentar a lipólise do tecido gorduroso e vai liberar ácidos graxos na circulação, né? Ácidos graxos não esterificados. E aí você aumenta a disponibilidade desses ácidos graxos para o seu corpo utilizar como combustível. E aí esses ácidos graxos circulantes vão também parar lá no fígado. E o que o fígado vai fazer com eles? Ele vai produzir corpos cetônicos e vai produzir triglicérides, que é o que o fígado sabe fazer com os ácidos graxos. Né? Então, quando tem bastante ácido graxo disponível, o fígado produz, ele junta eles, né, triacilglicerol, e forma os triglicérides. Então, aí você aumenta, o fígado começa a secretar mais triglicérides. E quem que transporta os triglicéridos na circulação? É o VLDL, né, que é uma lipoproteína. Né? Então, é um nome parecido com LDL, aí, que são todas lipoproteínas, né, que fazem o transporte de colesterol e triglicéridos no sangue, já que os dois são gorduras e não pode aí transitar no sangue, que é o meio aquoso, sem um transporte. Então, o fígado produz ali o VLDL, ele vai carregado de triglicéridos e cai na circulação. Para onde que vai esse VLDL? Para quem precisar, para os músculos, para os tecidos periféricos que estão precisando de energia. Então, chega lá no músculo, na musculatura, por exemplo, a musculatura está com a atividade da lipase lipoproteica, que é uma enzima, que vai quebrar esse VLDL e pegar esse triglicérides para ele. Então, o músculo está lá, sedento pela gordura, que agora ele está usando isso como combustível. E aí chega o VLDL, a lipase lipoproteica, que está bem ativada no músculo, por conta de tudo isso, e aí pega os triglicéridos VLDL para usar como energia. E aí, quando ele faz isso, o VLDL vai se transformar em outras partículas, inclusive o LDL, né, que é uma lipoproteína menor. Né? Então, o VLDL é grandão, e quando ele diminui de tamanho, libera os triglicéridos, diminui de tamanho e forma outras lipoproteínas, IDL e LDL. Né? E aí então, por isso, nesse mecanismo aí energético que o seu corpo está utilizando mais gordura, você vai acabar aumentando a produção desse LDL, né, por conta desse metabolismo aí. Só que é um LDL. Só que é um LDL, ele tem pouco triglicérides e bastante colesterol, né? E é um LDL grande, do tipo grande, é o que a gente chama de padrão A, né? Então é um LDL que ele sofre menos oxidação, por ele ser grande, ele não consegue entrar no endotélio, né? Que para causar aterosclerose, o LDL precisa entrar no endotélio, né? Então, esse LDL maior, ele não vai causar tanta aterosclerose, ele é menos aterogênico do que outro tipo de LDL que a gente vê em outras situações, como no diabético, na síndrome metabólica. Então, você acaba aumentando o LDL por conta desse metabolismo todo aí que mudou, né, do seu corpo. E aí tem essas... o HDL também que sobe. Então, o hiperrespondedor é uma tríade, né? É o triglicérides baixo,
Aí você fala, mas você acabou de falar para mim que está produzindo bastante triglicéridos, por que está baixo? Porque o seu corpo está usando, só por isso. Né? Ele produz e usa, produz e usa. Então é que fala, o turnover do VLDL é enorme. O fígado produz e usa, produz e usa, produz e usa. Por isso que quando você colhe o exame de sangue lá, o triglicérides está lá embaixo. Né? Meu triglicérides é 50. Falo, pô, mas como é que é? Eu como bastante gordura na minha alimentação. Como é que meu triglicérides é 50? Eu uso gordura. Simples, simples assim. Né? Eu uso como fonte de combustível. Então, ele produz e consome, produz e consome. E aí, esse turnover aumentado do VLDL, ele faz com que o HDL suba também, porque o HDL vai participar desse processo aí para levar de volta os estéreos de colesterol livre para o fígado e tal. Bom, aí a gente começa a entrar em fisiopatologia, uma coisa meio específica, mas o fato é que ele entendeu, nessa hipótese aí, que o metabolismo energético, quando você entra em cetose, fazendo uma dieta de baixo carboidrato, você tem essa resposta dos lípides. Só que em algumas pessoas essa resposta é exagerada. Então, em vez do colesterol que era 200 para 240, ele sobe para 500. Né? Então, assim, aí que tá, né? Então, aí que começa o enrosco, né? Aí as pessoas me mandam mensagem todo dia no Instagram, fala, doutor, mas eu estou comendo comida de verdade, meu colesterol está 500, não tem problema, né? Porque é comida de verdade. Eu falo, olha, a gente não Pois tem então. a gente não tem essa resposta ainda, tá? Exato. O que eles publicaram foi essa hipótese Que é para uma explicar o porquê. hipótese. Isso também é importante se dizer, né, Ricardo? Não é algo que seja comprovado, não é algo que, enfim, é uma hipótese do que pode estar acontecendo, uma hipótese, na verdade, bastante plausível, enfim, a gente não está nem querendo questionar isso. Mas existiam hipóteses antes que talvez não explicassem tão bem essa questão, como esse trabalho, então, que foi publicado agora, e talvez por isso que a gente também tenha feito essa live, né, para talvez explicar um pouco para as pessoas, né, esse mecanismo, né, desse aparecimento tão abrupto, muitas vezes, e a níveis altos, né, do LDL na circulação, assim, nos exames de sangue. Mas aí, então, tem essa questão, né, então, dessa tríade, né, da gente ter um HDL mais alto, então, HDL acima do, vamos dizer assim, de 60, né, que talvez fosse um nível maior, acima de 50, 60. Os triglicerídeos então abaixo de 70, talvez, né, que seria um valor mais adequado. E um LDL, um colesterol LDL acima de isso, 200, 220, alguns, isso, exato, alguns autores falam isso, né? E aí o pessoal vem, então, com essa questão, né? O meu tá 400, o meu tá 500, mas então, como eu tô comendo comida de verdade, tá tudo certo, né? Que é o... Pois então, e aí, Ricardo, isso que eu acho que a gente tem que entrar nessa questão, né? Porque, assim, como a gente bem falou, tudo é um contexto, né? Se só o nível do LDL fosse algo importante, a gente falaria, ó, tá ruim, não tem o que fazer, vamos tomar uma estatina, porque a estatina não é só para baixar os níveis de LDL, né? Hoje a gente já sabe do poder da questão inflamatória na estatina, né? E tá tudo certo, né? Mas não é assim que funciona. Primeiro ponto é esse, né? Então, assim, o risco cardiovascular e esse LDL, como é que a gente avalia isso, Ricardo? Isso é uma coisa muito importante, assim. É importantíssimo. Antes de chegar nisso daí, só para que a gente falou, isso é uma hipótese, né? Agora, sim, apesar de muitas pessoas não reconhecerem essa hipótese ainda, acabou de ser publicado também, ela é uma hipótese forte, primeiro porque todos esses mecanismos que a gente falou já existiam, né? Não foi alguma coisa que ele inventou. Ele usou mecanismos que já existiam para explicar uma teoria. E ela é forte porque ela é reprodutível. A gente consegue fazer isso com o paciente no consultório e acontece exatamente isso. Né? E você consegue reverter, também revertendo, adequando a dieta de novo. Então, a partir do momento que a teoria é reprodutível, na prática, então ela fica forte. Né? Você, sim, eu consigo reproduzir aquilo que ele está falando. Então, apesar de ser uma hipótese, ela é bem plausível e reprodutível. Bom,
Aí no próprio paper ele fala, bom, mas é seguro, o hiperrespondedor é seguro, eu posso manter o colesterol em 500 porque eu estou fazendo cetogênica e não vai acontecer nada. Esse é o próximo passo, né? Eles estão fazendo estudos agora para avaliar a aterosclerose nesse cenário, nesse fenótipo. Estão pegando essas pessoas, fazendo uma angiotomografia de coronária e acompanhando, vão acompanhar 5, 10 anos e ver o que acontece. Então, agora que a gente vai descobrir se é seguro ou não. Então, nem eu nem a Gabi vão poder responder isso nessa live. Tá? Agora, o que eu vou? Eu vou dar alguns insights aqui, baseado no que a gente tem na literatura hoje. Então, se você perguntar para mim, colesterol de 500 é seguro? Bom, o que a gente tem na literatura? A gente sabe, por estudos enormes aí, tem um estudo da Nature, que foi publicado em 2018, com quase 13 milhões de pessoas. Não 13 mil, 13 milhões de pessoas, um estudo populacional, e eles associaram níveis de colesterol com mortalidade. Mortalidade por todas as causas, não só cardiovascular. E a curva é em U, né? Ou seja, níveis muito baixos de colesterol estão associados com mais mortalidade, né? E níveis muito elevados, extremamente elevados, também estão associados com maior mortalidade. Então, o que a gente tem hoje de literatura é que níveis absurdamente fora da curva fisiológica, a gente tem essa resposta que eu tenho da literatura hoje é que talvez não sejam seguros, né? Então, é por isso que a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás quando o colesterol sobe muito fora da curva do fisiológico, né? E isso não acontece só com colesterol, né? Eu acho que a gente seria muito ingênuo como médicos de achar que o colesterol seria um caso à parte em toda a biologia humana. Exato. Porque tem quase tudo no corpo humano funciona como curva em U. Glicose. Se a minha glicemia estiver muito alta, eu morro mais. Se eu fizer hipoglicemia muito baixa, eu morro mais. Sódio. Meu sódio estiver muito alto, eu morro mais. Se estiver muito baixo, eu morro mais. Curva em U. Eu poderia falar várias coisas aqui. Potássio. Eu poderia falar vários. Pressão. Se a minha pressão estiver muito alta, eu morro mais. Se eu tiver hipotenso, morro mais. Curva em U. Várias coisas no corpo humano se comportam como curva em U. Por que o colesterol seria diferente? Talvez os hiperrespondedores sejam um caso à parte. Talvez. A gente vai descobrir. Tá? Mas eu não tenho essa resposta aqui. Então, o que a gente tem que ter cautela. Como a gente faz daí? A melhor forma é você saber se a pessoa tem aterosclerose ou não, né? Então, veja, existem estudos mostrando que pessoas com colesterol bem alto não desenvolvem aterosclerose? Tem também, né? Então, veja, tem um estudo que a gente usa bastante na cardiologia que chama MESA. É uma sigla, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Então, um estudo multiétnico da aterosclerose. Milhares de pessoas que eles fizeram de tomografia e ficaram acompanhando. E aí, então, eles tinham essa informação se a pessoa objetiva, se a pessoa tinha ou não aterosclerose. Aí tem um estudo muito bacana, que foi publicado em 2018, na aterosclerose, que eles fizeram uma subanálise dessa população do MESA e pegaram só aquelas pessoas que tinham LDL acima de 190. A média era 215. Tá, então estamos falando de pessoas com LDL bem alto. Média de 215 significa que tinham pessoas que tinham mais que isso. Se a média era 215. Tá? LDL, não colesterol total. Qual que era a média de idade? 63 anos. Então não eram jovenzinhos. Então pessoas de 63 anos com média de LDL de 215. Quantas dessas pessoas você acha que tinham o score de cálcio de 0? 38%. Que é bastante, 38, né, Ricardo? 38%. Não, porque eu ia falar, deve ser uma ou duas, né? Porque não é possível, né? 63 anos e 215? 38% das pessoas simplesmente não tinham aterosclerose, né? Aí só como você explica isso? Bom, essas pessoas tinham um LDL muito alto e não desenvolvem aterosclerose. Por quê? A gente tem que descobrir, né? O que elas têm de diferente. Então, o que eu falo com meus pacientes é o seguinte, ó. Algumas pessoas, mesmo com colesterol bem alto, não desenvolvem aterosclerose. Eu só preciso descobrir se você é uma delas.
Então, É, então, mas, mas é exatamente isso. Eu acho que talvez, Ricardo, a gente está fazendo essa live, por isso que eu convidei o Ricardo, vocês viram, ele é sensacional. Eu sou muito fã dele desde sempre, mas agora vocês estão vendo porque tem essa questão da gente ser fã dele. Mas assim, Ricardo, o que eu acho, né? Primeiro que as pessoas têm que entender que é muito individual. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, isso exato, é muito importante, que as pessoas saiam dessa live pensando assim, eu sou a Gabriela, o Ricardo é o Ricardo, a Camila é a Camila, a Cecília é a Cecília, cada um é de uma forma, dentro da sua biologia. Ponto. Acabou, não tem o que falar. Então, assim, descobrir se você é um hiperrespondedor, ok. Descobrir se você vai desenvolver a aterosclerose é outra questão. E que a exato, gente não exato. pode, e que a gente não pode pagar para ver algo que a gente não tem resposta ainda. Então, assim, fazer uma estratégia nutricional comida de verdade, excelente. Aumentou os níveis de colesterol? Consulte com o seu médico. Ele vai conversar com você, ele vai avaliar os seus exames. Se tiver que pedir um score de cálcio, um Doppler de carótida, enfim, cada um vai ter o seu exame que vai ser necessário para avaliar o seu grau de aterosclerose. E eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que dizer aqui é que assim, ó, estatina não é a única forma da gente baixar o LDL dentro Isso, do quadro dos hiperrespondedores. Isso é muito exato. importante. Aí a gente entra dentro da parte nutricional, que é algo que talvez a gente consiga mostrar para o paciente que fez low carb, aumentou o LDL, talvez não seja para você, ainda, vamos dizer assim. E aí, vou usar a estatina. Não. Primeiro, a gente vai modificar a estratégia nutricional. Isso. Porque Adequação. porque comer carboidrato não quer dizer que você vai voltar a se entupir de grão, não quer dizer que você vai voltar a se entupir de açúcar, não quer dizer que você vai voltar à vida que você tinha. Isso, isso, Não! isso. Pelo contrário, existem carboidratos ótimos, caso você não saiba. A gente não é contra carboidrato, tanto que low carb não é no carb. Low carb é baixo carboidrato. E o carboidrato, ele faz parte desde que o mundo é mundo, porque tudo tem carboidrato. A gente não nasceu comendo só carne, a gente não nasceu comendo só gordura. A gente tem carboidrato em qualquer coisa. Se vocês acham que na carne não tem, vocês estão muito enganados. Tudo tem carboidrato. Tudo. Só que não é o carboidrato que a gente vê, aquela farinha, aquele açúcar. Porque as pessoas acham que carboidrato é glicose, que é só doce. Carboidrato, não. Carboidrato tem, vamos dizer assim, o carboidrato salgado, que também é o açúcar que é salgado, que é a massa, que tudo vira glicose, na verdade. No fringir dos ovos, a gente só absorve um tipo de coisa que é glicose. Então, assim, as Uhum. pessoas têm que entender isso, que quando você come uma massa, e essa massa é uma massa que custa R$ 30 o pacote, ou é a massa que você comprou que custa 2, quando entra dentro do seu organismo, tudo vira a mesma coisa. Não importa o valor que você pagou. Porque o corpo, ele só entende de 3 coisas. Aminoácido ou peptídeo, ácido graxo, gordura, ou glicose, ou as formas da glicose, a frutose e a galactose. Então, ele não entende outra coisa. Ele não entende a massa barila maravilhosa de não sei quantos mil reais. Ele não entende isso. Ele entende esses 3 macronutrientes. Então, quando você está fazendo uma estratégia nutricional e você teve essa questão, como a gente não, como bem o Ricardo falou, a gente não tem a resposta. A gente não sabe ainda. Então, se a gente não sabe, antes da gente usar uma estatina, a gente procura um médico, procure o doutor Ricardo. O doutor Ricardo atende online, procurem o doutor Ricardo. E a gente vai começar a usar de outras estratégias, e uma delas é aumentar a quantidade de carboidrato na dieta. Como eu bem Exato. disse, não é esse carboidrato podre aí, esses monte de grão, esse monte de açúcar, enfim. São carboidratos bons, você pode introduzir, não precisa introduzir uma grande quantidade. Saber a quantidade de carboidrato é muito importante. Por quê? Porque a gente tem várias estratégias em relação a vários tipos de carboidrato. Então, você pode fazer uma estratégia com um pouco mais de carboidrato e você vai continuar dentro da low carb. Ou você pode fazer uma estratégia com um pouco menos de carboidrato e você vai continuar low carb do mesmo jeito. Só que essa quantidade de carboidrato você vai se testando com o seu acompanhamento médico, isso é extremamente importante, e você vai saber qual é a sua
vamos dizer assim, a sua necessidade de carboidrato para você melhorar e otimizar o seu nível de LDL. Outra coisa que você pode utilizar e que também é muito importante são as fibras. E não é fibra, qualquer tipo de fibra, né? Então, as fibras, elas não contam como carboidratos líquidos. Então, você talvez que queira fazer uma estratégia nutricional que talvez seja um pouco menos de carboidrato, você pode colocar a fibra também como uma estratégia para melhor. E a gente sabe disso. A fibra, ela contribui bastante para que a gente também consiga diminuir, então, esses níveis de LDL que os hiperrespondedores têm. Então, se você pode equilibrar essa questão do carboidrato, que é uma coisa importante. E outra coisa também que você pode fazer dentro da nutrologia é diminuir, então, talvez a quantidade de gordura saturada e trocar por outros tipos de gordura que, às vezes, são valiosos nesse momento. Como, por exemplo, trocar e consumir mais um abacate, que tem um equilíbrio diferente em relação às gorduras, ou algumas oleaginosas, que também tem um equilíbrio um pouco diferente em relação às gorduras, e não é aquela quantidade excessiva de gordura saturada, como muitas pessoas comem manteiga, como se não tivesse amanhã. Acontece isso, né, Ricardo? É, Então, essa questão também é uma questão de ser avaliada. Não só a questão do carboidrato, então, porque muito se fala disso, mas também a questão da avaliação, então, dos tipos de gordura dentro da sua estratégia nutricional, às vezes são muito válidas para a questão dos hiperrespondedores. Então, antes de tomar uma estatina, antes da gente utilizar para baixar esses níveis, a gente tem estratégias nutricionais as quais a gente pode aportar para o paciente e falar para o paciente. Porque muitas pessoas dizem, o médico só quis me passar estatina, mas ele não entende low carb. Ele não entende como funciona a estratégia. exato. Então, procure alguém, se você está fazendo uma estratégia nutricional de baixo carboidrato, procure alguém que entenda da estratégia nutricional de baixo carboidrato, porque se você procurar o cardiologista com colesterol de 400, você sabe como é que você vai sair de lá? Como é que sai, Ricardo? Se chega no teu colega lá, dá um a Nesp com receita de colesterol de estatina, né? 400. Então, e assim, porque tem outra coisa também que às vezes as pessoas, né, falam, pensam, né, que é a questão dos outros fatores de risco. E de fato tem toda a razão de ser, né? Por exemplo, eu não posso deixar uma pessoa com colesterol de 500 se ela fuma, né? Não tem como, né? Então, assim, eu tô pedir para dar problema, né? Então, o cigarro não combina com colesterol de 500. Então, você tem que avaliar os outros fatores de risco, sem dúvida, né? Isso aí vai interferir no risco cardiovascular como um todo, e à medida que o risco cardiovascular está aumentado, você vai ter que ter mais cuidado com o colesterol. E aí tem uma situação pode falar, Tabagismo Gabriel. nem combina com low carb, né? Vamos combinar. Verdade. Então, eu falo brincando, ó, se você fuma, você perdeu o direito de ter o colesterol mais alto. É isso que eu ia dizer. Se a pessoa fuma, bom, assim, pessoal, acho que talvez a estratégia nutricional não seja a pior coisa que você tem que pensar. Você tem que pensar em outras coisas, porque tabagismo está no mesmo nível em relação a todas as doenças do que a hiperinsulinemia. É a única coisa que, se você for olhar nos trabalhos, câncer, hiperinsulinemia, tabagismo. Doença autoimune, hiperinsulinemia, tabagismo. Eles estão no mesmo nível, para vocês terem ideia do que é a insulina alta e o que é o tabagismo. Então, assim, quando a gente vai entrar numa estratégia que a gente vai tentar diminuir a insulina, pessoal, fumar não dá mais, 2022, sabe? A gente já deu o que tinha que dar, não é pendrive, não é nada, acabou. Tabagismo não tem mais lugar dentro da nossa sociedade, não tem. A gente já sabe que fumar não é bom para a saúde. Não é a mesma coisa. Eu não sei se água alcalina, água ácida, água. Cara, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo cigarro. Tu concorda comigo, Ricardo? Porque não, é que as pessoas ficam no sexo dos anjos, assim. Pois é, eu não sei se eu estou tomando água X, água Y. Eu não sei se eu estou comendo coisa X ou coisa. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo tabagismo. Tabagismo não cabe. Mas eu não consigo. Bom, tudo bem. Aí é uma outra questão. Mas assim, não tem nem como comparar, né? Não tem nem como a gente comparar algo que a gente está falando. Pessoa que fuma,
é um outro patamar. A gente está falando de um outro tipo de paciente. A gente está falando do paciente que quer mudar o estilo de vida, o paciente que se propôs a ter uma qualidade de vida a curto, médio e longo prazo, um paciente que quer ter um lifespan, que quer ter coisas boas, que quer ter vida. Porque hoje, o que acontece? A gente tem até 40, 50, 60 anos a gente está aí, mas depois a gente começa a ter um monte de doença, a gente só tem uma vida péssima. Se é para prolongar a vida, que nem se faz na UTI, né? Como se diz, né? Porque na UTI que se prolonga a vida. A gente não quer prolongar a vida, a gente quer dar qualidade de vida para os pacientes. Sim. Concorda Exatamente. comigo, né, Ricardo? Uma coisa é tu estar lá na UTI prolongando a vida das pessoas, que às vezes é uma coisa a se pensar. Mas a outra coisa é dar qualidade de vida para os pacientes. Então, se você quer fazer low carb, é low carb raiz. Vamos mudar a vida, melhorar a vida e ter vida para sempre boa. Então, o cigarro nem cabe, né, Ricardo? É estilo de vida, né? Estilo de vida. Low carb é o estilo de vida. Mudança como um todo. Então, assim, quando a gente está falando dos outros fatores de risco, né? Então, a gente sabe quais são os fatores de risco para a doença aterosclerótica. Então, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, tabagismo, obesidade. Então, a gente tem esses fatores de risco clássicos. Aí, às vezes, a pessoa pensa assim, bom, eu não tenho nenhum desses. Então, eu posso ter o colesterol de 500, que está tudo bem, já que eu não tenho nenhum desses. Aí a gente entra numa coisa que é o seguinte, ó, a vida, a experiência do consultório como médico me ensinou a ter um pouco mais de cautela com relação a isso. Por quê? Esses são todos os fatores de risco para a doença aterosclerótica? Não. Esses são os fatores de risco que a gente conhece. Essa é a questão. Por quê? Porque a medicina está sempre aprendendo alguma coisa. Então, assim, tem fatores de risco que hoje a gente sabe para aterosclerose, que há 20 anos atrás, quando eu fiz residência, nem existiam. Né? Lipoproteína A. A lipoproteína A é um exame que a gente faz, aí um marcador que é determinado mais geneticamente do que pelos hábitos, e que pessoas que têm lipoproteína A muito alta têm mais aterosclerose. Esse fator de risco, quando eu estudei cardiologia lá na residência, nem existia, né? Então, às vezes, eu não ia colher um exame desse no paciente, nem existia. Então, aí o paciente... Eu já tive pacientes do consultório que infartaram e até hoje eu não sei por que eles infartaram. Porque eles não tinham fator de risco nenhum. Né? E não tinha diabetes, e não tinha hipertensão, não tinha colesterol, não tinha nada. Né? E a pessoa teve aterosclerose e infartou. Por quê? Provavelmente ela tem algum fator de risco que a medicina ainda não descobriu. Então, essa que é a questão. Então, por conta disso, a gente tem que ter sempre cautela. Por isso que eu falei, se os valores saíram muito da curva do fisiológico, eu falei, a vida me ensinou a ter cautela. Então, mas não tem os fatores de risco. Pô, não tem os que eu sei que existem. Exato. Pode ser que tenha outros. Então, você tem que ter cautela nesses casos, essa é a verdade. Então, é por isso que eu não sou aqueles que... Não, manda pau, fica com colesterol de 500 aí, não vai dar nada. Não. Se você quer um cardiologista que te fale isso, não sou eu. Nem eu. No meu consultório eu também não falo isso. Eu digo, olha, vamos fazer um score de cálcio, vamos avaliar melhor isso, vamos introduzir alguma coisa, ou diminuir a janela de alimentação. Tem tanta coisa para a gente fazer, né, Ricardo, que a gente pode fazer e dizer, olha, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo, a gente não tem nenhuma pretensão de saber tudo, e que a gente tem que tratar o paciente da forma e da individualidade dele, dentro da individualidade dele. Não adianta a gente... Individualidade, o fulano fez X, eu quero fazer. Bom, mas o fulano o fulano não nasceu da dona fulaninha, o fulano não nasceu de parto normal de cesárea, o fulano não tem um irmão que tem lúpus. Entende? São essas coisas que a gente tem que pensar. Então, o que a gente está trazendo, e talvez essa live tenha contemplado bastante coisa do que as pessoas perguntaram, é que existe uma individualidade metabólica, existe uma estratégia nutricional de baixo carboidrato que reverte e que controla muitas doenças. Existe uma teoria que é plausível de como esse LDL aumenta por essa necessidade, por essa flexibilidade metabólica que a gente acaba tendo em função da queima da gordura. E existem enigmas na medicina
que a gente não sabe, que a gente pode ser que daqui a uns anos a gente saiba, e que estão relacionados com isso, e que a gente está tratando pacientes reais e que a gente quer o melhor para os nossos pacientes. Exato. Então, talvez esse seja o resumo da nossa live, né, Ricardo? É isso mesmo, Gabi. Você falou tudo. Eu acho que tem algumas palavras-chave aí, que é a individualização, né? Isso serve para tudo em medicina, não é só para colesterol, é para tudo, né? Você tem que, você tem um indivíduo ali na sua frente, né, no consultório, e a gente tem essa visão aí mais integrativa, tal, mas é que você tem que ver o paciente como um todo e você vai ver o que funciona para ele, né? O que funciona para ele. Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro, né? Então, você tem que individualizar as condutas. Isso aí eu acho que hoje em dia a medicina não tem como você fugir disso. Apesar dos nossos colegas não pensarem assim, apesar dos nossos colegas fazerem protocolos prontos, apesar dos nossos É, colegas, mas a gente está aqui. é isso aí que me deixa triste, Gabi. Você pegar uma diretriz e falar que pessoas de baixo risco cardiovascular têm que ter o LDL menor que 130. Você me desculpa, mas eu não tenho como aceitar isso aí. Me desculpa. Mas Isso na está errado. Nutro, Isso está errado. Não tem outra palavra para usar. Está errado. mas Né? Ricardo, na Nutro, eles querem que o colesterol fique próximo de 10, de 20. Tu não tá entendendo. E não sou eu que estou dizendo. Eu assisti às aulas com os professores, os melhores nutrólogos do Brasil, que falaram que para eles, quanto menor é melhor, porque diminui o risco cardiovascular. Então, que isso? Hoje em dia a gente tem tanta coisa para avaliar, ApoB, padrão do LDL, padrão A, padrão B, né? Inflamação, poxa, quer dizer, depende de tantas outras coisas. A aterosclerose é um negócio tão complexo, né? Para você minimizar dessa forma, é isso aí. Eu fico triste quando eu vejo essas coisas, mas paciência. Continuamos rebeldes. Ricardo, assim, ó, 1h10 de live. Eu quero te É, agradecer enormemente, porque o universo é muito bom com quem é bom, né? E aí te colocou no meu caminho, enfim, a gente conseguiu fazer essa live excepcional, talvez uma live inédita dentro. Eu não tinha visto nenhuma live que falasse sobre os hiperrespondedores dentro da low carb. E eu te agradeço demais por a gente ter conversado e por a gente ter passado o que a gente queria, talvez, não sei se tudo, mas não tem nem essa pretensão, mas de ajudar cada vez mais as pessoas e principalmente contribuir, né, para a mudança de paradigmas dentro da nossa medicina. é isso aí. E no futuro vamos lançar o podcast, hein, Ai, Gabi? querido, Aguardem, aguardem. sim. Ricardo, um beijo, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, foi sensacional. E vamos deixar gravada essa live. E o doutor Ricardo, então, atende online. Sigam o doutor Ricardo lá, atende online, atende presencial, atende o que for, né, Ricardo? Estamos atendendo, né? Puxa, a gente acabou se empolgando aqui e não respondemos nenhuma pergunta, mas, pessoal, pode mandar Pode depois. mandar, pode mandar. Depois a gente vê, acessa aí as perguntas e se der, a gente responde. Mas eu Tá bom? acredito Manda que eu lá estava também para olhando, mim. eu acredito que a gente tenha respondido bastante coisa aqui, Ricardo, porque a maioria das perguntas era mesmo contexto, né? Sim, sim. Então, se ficou alguma coisa, a gente vai fazer outras. Exato. Tá bom. Ricardo, Obrigado, viu, Gabi, um pelo beijo, obrigado convite. por todo mundo, foi sensacional. Mais de 100 pessoas nos acompanhando aqui essa noite. E fiquem com Deus e até a próxima.